Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, eu sou Carla Pavão. E eu estou gravando este programa antes do nosso povo estar nas ruas nesta segunda-feira. Esta semana que começou num domingo bastante trágico, com atos criminosos, dilapidando todo um patrimônio histórico, cultural, contra a democracia, e por isso que meu tom é mais sóbrio. Falar de paz e bem nesse momento tem que ser uma convicção muito profunda. Nós temos que nos apoiar nesses grupos de espiritualidade plural, incluindo os ateus e agnósticos aqui, mas todos progressistas, porque as cenas que vimos de pessoas fazendo todo esse vandalismo, todo esse horror, e ainda assim, em oração, não representam uma espiritualidade que realmente esteja de acordo com os escritos do Evangelho, ou que esteja de acordo com a conduta ética daqueles que são das religiões de matriz afro, ou que esteja de acordo com o budismo, ou com tudo aquilo que representa realmente paz e bem. Feito esse meu protesto inicial, de forma muito simplória, eu fiquei pensando o que trazer, o que nesse momento nos daria algum conforto, alguma paz, algum olhar de militância mais espiritualidade. E aí eu lembrei-me que tem um livro que eu ainda estou começando a ler, mas que nesse momento, se nós olharmos, Frei Beto foi recebido inicialmente por Lula, logo na primeira semana da presidência, então foi isso que eu trouxe. Frei Beto, Jesus militante, o Evangelho e o projeto político do Reino de Deus. Porque nós precisamos conversar sobre as questões políticas, mas também precisamos ter bastante equilíbrio para que possamos enfrentar esse que é aparentemente só o começo de muita luta. Nós tivemos uma semana que pudemos nos alegrar, nosso coração se enterneceu, foi muito amor, mas o fascismo é algo que grita o tempo inteiro. Então, que nós possamos, nesse texto de Frei Beto, eu vou ler, não tenho ele digital, encontrar um pouco de repouso para as nossas emoções, para os nossos espíritos e para segurarmos uns nas mãos dos outros. Vamos lá. Esse primeiro capítulo, ele vai começar dizendo o seguinte: princípio do Evangelho proclamado por Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que envio o meu mensageiro na sua frente. Ele preparará o seu caminho. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Êxodo capítulo 23, versículo 30, Malaquias capítulo 3, versículo 1, Isaías, versículo 40, capítulo 40, versículo 3. Ele vai dizer o seguinte: na antiguidade empregava-se com frequência em literatura e artes visuais o recurso chamado díptico. Consiste em associar uma pessoa do presente a outra pessoa importante do passado. Exemplo é a pintura que se encontra na National Gallery, na Galeria Nacional, em Londres, onde o rei Ricardo II da Inglaterra é apresentado à Virgem Maria por São João Batista, Santo Eduardo e Santo Edmundo. Tal recurso visava consagrar o rei, reforçar suas credenciais como amigo e protegido de pessoas veneráveis e culmina com a acolhida de Maria. Marcos utiliza esse recurso. Aliás, este livro é baseado no Evangelho de Marcos, gente, esqueci de dar essa introdução. Tudo indica que ele não tinha um exemplar do Primeiro Testamento, mas sim uma coletânea de muitos textos. Por isso, aplica a Jesus, nome que significa Deus salva, referências extraídas de inúmeros livros do Primeiro Testamento, em especial Êxodo,
Malaquias e Isaías, que estão aqui nessa epígrafe, né, que eu acabei de ler. Em outras palavras, ao citar as escrituras antigas, ele projeta a luz sobre a sua narrativa a respeito de Jesus e realça o encadeamento dos fatos na manifestação de Deus na história humana. Os textos do Primeiro Testamento são utilizados por ele como lanterna que traz luzes do passado para iluminar a prática e a palavra de Jesus. A palavra evangelho vem do grego e significa boa nova. É algo que nós espíritas também usamos muito. Ou boa notícia. Marcos, como os demais evangelistas, era dissidente do judaísmo. Para se precaver, baseou sua narrativa nos livros do Primeiro Testamento aceitos por judeus e cristãos. Ao citar o profeta Malaquias e Isaías, quis frisar que os fatos ocorridos com Jesus já estavam previstos há séculos. Nos primeiros versículos do seu relato, procura ressaltar que Jesus é o Filho de Deus que veio nos trazer uma boa notícia, uma grande novidade. E acrescenta que um mensageiro, João Batista, foi enviado para preparar o caminho para Jesus. No Primeiro Testamento, muitos personagens são chamados Filho de Deus. Livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 18. Não tinham natureza divina, mas mantinham relação especial com Deus. Alguns imperadores e reis se referiam a si mesmos como filhos de Deus. O filósofo estoico Epicteto qualificou todas as pessoas virtuosas de filhos de Deus. Isaías tomou a expressão preparar o caminho do antigo costume de os reis orientais, ao visitar uma província, enviarem antes precursores que mobilizavam o povo para acolher o monarca e cuidar de melhorar as estradas por onde passaria a caravana real. A gente ainda tem isso, né? Que é aquela visita de identificação que se faz muito, se faz no público e no privado, inclusive. João Batista apareceu no deserto, onde pregava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Iam ao seu encontro pessoas de toda a Judéia, inclusive de Jerusalém, confessavam os pecados e eram batizadas por ele no Rio Jordão. João havia suscitado um grande movimento popular. Seu modo de viver a palavra de Deus era diferente de maneira esclerosada e ritualística proposta pelos sacerdotes de Jerusalém. E era chamado de Batista porque batizava. Na antiguidade, as pessoas não eram conhecidas por sobrenome de família, e sim por seus ofícios: ferreiro, pastor ou lugar de origem. Jesus de Nazaré, Francisco de Assis, Tomás de Aquino. João era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Portanto, João e Jesus eram primos. João não quis a carreira do pai como sacerdote judeu no Templo de Jerusalém. Há indícios de que preferiu ser monge e assim teria ingressado no mosteiro de Qumran, acho que é isso que lê, uma comunidade utópica integrada pelos monges essênios e situada junto ao Mar Morto, onde desemboca o Rio Jordão. Aí o Frei Beto vai dizer que esteve lá em 1997. A lagoa tem esse nome de Mar Morto porque sua água possui alta densidade de sal, e a gente já sabe que impede qualquer vida marítima. Vamos continuar aqui com Jesus. No tempo de Jesus, a religião judaica comportava diversos segmentos, como acontece no cristianismo hoje em dia. Católicos, luteranos, presbiterianos, metodistas, espíritas, que se consideram cristãos, né? Existe uma discussão, mas eu sou dessa corrente que se considera cristã. As autoridades religiosas mais citadas nos evangelhos são os sumos sacerdotes, que é uma elite político-religiosa. Os escribas, os doutores da lei, que eram os teólogos judeus, fariseus instruídos, os fariseus mais populares e muito apegados ao código das leis de pureza do Primeiro Testamento, os saduceus, em geral anciãos de famílias poderosas, e os essênios, seita fundamentalista judaica fundada 2 séculos antes de Cristo. Coincidentemente, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Kardec faz a introdução, ele também vai dar um panorama dessa sociedade em que vivia Jesus e vai citar esses grupos, exceto pelos essênios, eu acho. As leis de pureza estão contidas na Torá, e aí ele vai dizer, né, que Torá significa ensinamento, instrução, ou Pentateuco.
Aliás, eu não compartilho com o movimento conservador espírita que chama os livros de Kardec de Pentateuco. Tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ai, sempre tem, acho que é difícil falar esse nome. Da época do cativeiro na Babilônia até a de Jesus, mais de 500 anos de observação das leis de pureza por parte dos judeus. Um exemplo: jamais poderiam se sentar à mesa com os pagãos, qualificação para todos que não eram judeus. As autoridades religiosas de Jerusalém defendiam que a salvação das pessoas e a libertação de Israel da dominação estrangeira dependiam de estrita observação daquelas leis. E os doutores da lei eram os teólogos, que nós temos até hoje, responsáveis por interpretar e divulgar tais leis. As mais rigorosas formavam esse código de pureza. Aliás, né, gente, como tudo se conversa, né? No Espiritismo tem um movimento que eu também refuto no Espiritismo conservador, chamado de pureza doutrinária. Para Jesus, o mundo não se dividia entre puros e impuros, em si entre justos e injustos. Isso foi um dos principais motivos de conflito com as autoridades político-religiosas do seu tempo. No mosteiro de Qumran, se não for isso, me corrijam, os essênios viviam como ascetas, obedeciam a uma rígida disciplina e se dedicavam a estudar a Torá. A motivação deles era se tornar um povo à parte, separado daquela sociedade corrompida. Possivelmente, João não se adaptou ao tradicionalismo dos essênios e, tendo largado a vida monástica, optou por ser um pregador ambulante às margens do Rio Jordão, provavelmente inspirado no profeta Elias, que também se retirou para o deserto. Primeiro livro dos 6, capítulo 19. Assim, João deslocou a religião do centro, Jerusalém, onde ficava o suntuoso templo, para a periferia da classe sacerdotal do povo, para o povo simples. Curiosamente, nós espíritas acreditamos e temos estudado João Batista, né, como a reencarnação de Elias. Olha aqui, né, os assuntos vão convergindo. João se vestia de pelo de camelo, trazia um cinto de couro em volta do ventre e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava: depois de mim virá outro mais poderoso do que eu, diante do qual não sou digno de me curvar para desatar-lhe as correias da sandália. Eu batizo vocês com água, ele, porém, batizará com o Espírito Santo. Essa é uma descrição que Marcos faz de João e comprova se tratar de uma asceta, né? E essa descrição também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que essa preocupação de Marcos ao descrever detalhes dos hábitos do vestuário de João? Seria apenas um bom recurso literário se houvesse paralelo com outros personagens da narrativa, mas em nenhum momento o autor descreve o vestuário de Jesus e dos seus discípulos. Portanto, Marcos pretendeu fazer uma evidente associação, que é o díptico, que a gente começou falando, entre João e o profeta Elias, que se vestia com roupas de pelos e usava o cinto de couro, segundo o livro de Reis, capítulo 1, versículo 8. Esse paralelo, ou migração, de sentido, imprime legitimidade a essa vocação profética de João Batista. João é chamado de precursor, porque ele não anunciava a si mesmo, e assim a outro, que viria depois dele, teria mais poder e seria o tão esperado Messias, né? Já que todos ali estavam ansiosos por ver Israel libertado da dominação estrangeira, né? Nós estamos ansiosos por ver o Brasil libertado do fascismo. E o batismo que ele introduzirá não será mais um ritual simbolizado pela água, significará que o batizado receberá de fato o Espírito de Deus. Então, vem mais um texto aqui que o Frei Beto copia. Ora, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saiu da água, João viu os céus se abrirem, descer o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus. E escutou dos céus uma voz: eis o meu filho muito amado, em quem ponho o meu afeto. Por serem aves muito baratas, os pombos eram utilizados nos sacrifícios oferecidos no templo de Jerusalém. Enquanto os ricos ofereciam touros e bois, os pobres não tinham recursos para ofertar, senão para ofertar pombos e outros pássaros menores. É emblemático que Deus tenha manifestado seu afeto a Jesus por meio de uma pomba. Essa experiência de Deus impactou a vida de Jesus. A partir daquele momento, nunca mais foi o mesmo.
como observa Pagola, né? Pagola é um teólogo, né? O Faustino Teixeira, que cita muito Pagola. E aqui diz: ele não permanece por muito tempo junto ao Batista. Também não retorna ao seu trabalho de artesão na aldeia de Nazaré. Movido por um impulso interior irrefreável, começa a percorrer os caminhos da Galileia, anunciando a todos a irrupção do reino de Deus. E aí ele vai dizer assim: e logo o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Ali Jesus permaneceu 40 dias. Foi tentado pelo demônio e conviveu com animais selvagens. E os anjos o serviram. A fama de João como um homem que batizava deve ter se espalhado logo. Seu primo Jesus, que vivia em Nazaré, na Galileia, também decidiu se tornar seu discípulo e assim se deixar batizar com ele. Isso no ano 28. Jesus tinha então 32 ou 33 anos e preferiu a comunidade alternativa do João ao culto oficial do Templo de Jerusalém. Então ele vai dizer assim, no adendo: Jesus nasceu 5 ou 6 anos antes da nossa era. O calendário da era cristã foi elaborado no século VI pelo monge Dionísio Pequeno, que o calculou errado com essa margem de anos. Assim, ao ser assassinado, Jesus não tinha 33 anos de idade, sim 38 ou 39. É uma nota que o Frei Beto colocou no livro dele. Portanto, Deus entrou na história humana pela porta dos fundos. Jesus chegou à beira do Jordão como um anônimo, enquanto Mateus e Lucas, em seus relatos evangélicos, introduzem Jesus precedido de substancial genealogia e João o reveste de considerável discurso teológico. Marcos prefere focar a militância de Jesus e registrar que o Messias veio como um homem qualquer. Veio de Nazaré, pequena localidade jamais citada em todo o Primeiro Testamento ou qualquer documento antigo. Adendo aqui, nota de novo do Frei Beto, no rodapé. Jesus nasceu provavelmente em Nazaré. Só os evangelhos de Mateus e de Lucas nos falam do nascimento em Belém. Fazem-no certamente por razões teológicas, como cumprimento da palavra de Miqueias, um profeta do século 8 a.C. De resto, todas as fontes dizem que ele provém de Nazaré. Marcos capítulo 1, versículo 9, Mateus capítulo 21, versículo 11, João capítulo 1, versículos de 45 a 46, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Essa é uma nota de Pagola, que é espanhol, se não me engano, né? Então, vamos lá. No rito batismal, a pessoa ficava nua e se curvava no rio até a água cobrir-lhe a cabeça, e logo se erguia. Foi nesse momento que João teve a confirmação de que Jesus era o Filho de Deus. Ouviu a manifestação afetuosa do Pai pelo Filho. Viveu uma profunda experiência de Deus, um Deus Pai amoroso que acolheu Jesus como filho e não um Deus castigador, juiz implacável, que abre as portas do inferno a quem não consegue, a quem não segue à risca suas leis. Esta manifestação impregnou Jesus da consciência de Deus que lhe reservava uma missão especial. Desde o ano 63 a.C., o Império Romano dominava a Palestina. O general Pompeu pôs fim ao período de 80 anos no qual os judeus viveram como povo independente graças à rebelião dos Macabeus. Aqui a nota que nós temos no livro é: a versão católica do Primeiro Testamento contém 2 livros que narram a rebelião dos Macabeus. Para quem quiser pesquisar e trazer aqui, por favor. Como faz hoje o Império estadunidense, Roma contava com a complexidade da aristocracia nativa da nação, subjugada para manter a Palestina sob controle. Antes de Jesus nascer, a figura de maior destaque naquela região era do rei Herodes o Grande. Teve 10 esposas, entre elas a famosa Cleópatra, amante do general romano Marco Antônio, que a pedido dela nomeou Herodes tetrarca, que é aquele que governa 4 províncias. No caso, eram a Judéia, Samaria, Galileia e Idumeia. No ano 41 a.C. Após a morte de Herodes, em 4 a.C., as várias províncias palestinenses passaram ao comando dos seus filhos. Então, a Judéia, a partir do ano 26 depois de Cristo, ficou sob o controle dos sumos sacerdotes judaicos e do procurador romano Pôncio Pilatos, que governou a Judéia e a Samaria entre os anos 26 e 36. As 3 principais províncias da Palestina, Judéia, Samaria e Galileia, eram habitadas pelo povo israelita, dividido entre si por questões religiosas.
A mais poderosa das três, a Judéia, cuja capital Jerusalém abrigava o famoso templo, considerava os samaritanos hereges e os galileus impuros. Tenho mais uma nota aqui. A província de Samaria ficava entre a Judéia e a Galiléia. Jesus tinha de atravessá-la ao viajar da Galiléia para Jerusalém. Após a morte do rei Salomão, 932 a.C., as 12 tribos de Israel se dividiram em dois reinos. O do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, tinha Jerusalém por capital. As outras 10 tribos formaram o reino do norte, com capital em Siquém, na Samaria. Em 721, os assírios destruíram o reino do norte e deportaram seus habitantes para a Síria, situada entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje ficam Iraque e Síria. Da união entre os colonizadores assírios que ocuparam a Samaria, as mulheres israelitas que não haviam sido deportados, nasceu o povo samaritano. Ao retornar do exílio na Babilônia, em 537 a.C., os judeus excluíram os samaritanos do povo eleito por considerá-los impuros e proibiram que participassem da reconstrução do Templo de Jerusalém. Assim, os samaritanos passaram a cultuar Javé no Monte Garizim, que como aparece no encontro de Jesus com a samaritana, descrito no capítulo 4 do Evangelho de João. Gente, eu sei que tá longo, mas este capítulo, ele é longo. Então, talvez eu não consiga fazer tudo hoje para vocês. Então, eu vou terminar mais uma parte dessa histórica, desse Jesus histórico. Claro que tem um curso muito mais completo no canal, que é do Jesus Histórico, com o Mauro. Então, o Mauro apresentando, então, se vocês puderem, passem por lá. Vamos voltar aqui. Ao contrário de outras províncias da Palestina, como Judéia, Samaria e Idumeia, o palco principal da atuação de Jesus, a Galileia, não era governada pelo sumo sacerdote submisso ao governador romano. Ali o Império Romano impulsou, no ano 4 a.C., um dos filhos do rei Herodes, Herodes Antipas. Ele governou a Galileia durante 43 anos, desde 4 AC até o ano 39. Foi a primeira vez na história que os galileus tiveram um governador e sua administração na própria Galileia. Nos 100 anos anteriores, os galileus tinham sido administrados desde Jerusalém. A Palestina era uma sociedade agrária. A maioria da população tinha alguma atividade vinculada à exploração da terra, exceto em Jerusalém, capital da Judéia, então com pouco mais de 30 mil habitantes, cuja maioria dependia para sobreviver das atividades do templo. E aí ele vai colocar: os pesquisadores divergem quanto à população de Jerusalém na época. Myers calculou de 30 a 35, Pagola de 25 a 55. Estima-se que no Templo de Jerusalém trabalhavam 18 mil operários, 7 mil sacerdotes e 9 mil levitas, religiosos não sacerdotes. Então, vamos voltar aqui. As terras pertenciam ao imperador romano e às famílias judaicas abastadas, a quem eram pagos altos impostos acima de 30% da colheita produzida, além da cobrança de pedágios. Essa economia extrativa resultava do esforço dos camponeses, que sustentavam a ociosidade da aristocracia. Continuamos assim. O percurso final do Rio Jordão, quando se aproxima do Mar Morto, é cercado por uma região desértica. Na Bíblia, o deserto é um lugar de encontro consigo mesmo e com Deus. Se você perdeu, veja o Paz e Bem de Dora, encontre sábado passado, falando sobre o silêncio e esse encontro com a paz. No deserto, Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 8, e Elias, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 8 a 18, receberam o chamado de Deus para libertarem o povo hebreu. É lugar de isolamento da vida cotidiana de afazeres e atrativos. O número 40 simboliza o templo de Deus. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, Gênesis capítulo 7, versículo 17. Moisés tinha 40 anos quando feriu um egípcio e se viu obrigado a fugir, Êxodo capítulo 2, versículos de 12 e 15. Antes de receber as 2 tábuas de lei, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9.
40 anos mais tarde, teria liberado a libertação dos hebreus da escravidão no Egito, a travessia dos hebreus pelo deserto, o êxodo, rumo a Canaã, teria durado 40 anos, conforme está em Êxodo, capítulo 16, versículo 35. O profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, a montanha de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Então, como informa Marcos, após a ressurreição de Jesus, permaneceu 40 dias em companhia dos discípulos. Hoje, no ano litúrgico da Igreja Católica, temos a Quaresma, que são os 40 dias que precedem o domingo de Páscoa. Portanto, na Bíblia, o número 40 é simbólico e ele deriva a palavra quarentena, gente. A gente que ficou tanto em quarentena por conta da Covid, período que nos foi imposto pela pandemia de Covid-19, durante o qual ele diz que trabalhou neste livro. Então, Jesus se preparou para sua militância com um retiro de 40 dias no exército. Significa que, após ser batizado por João e despertar para a missão que lhe foi confiada por Deus, passou um tempo dedicado à reflexão. Ali no deserto, diz Marcos, Jesus foi tentado pelo demônio. Ora, Deus não tem concorrente. O demônio simboliza nossos apegos, tendência ao egoísmo, a tentação de ceder às seduções da vaidade, do poder, da riqueza, do sexo. E aí ele vai colocar uma nota. Há, porém, teólogos que preferem compreender a imagem do demônio como algo simbólico, visto pelo viés da psicologia, como a representação da culpa humana diante dos erros. Em nossa sociedade, é demônio e demoníaco tudo aquilo que desvirtua o bem, a justiça e a verdade, inclusive o que é falado em nome de Deus e na Bíblia. Expulsar os demônios pode corresponder na pregação o ato de desmascarar falsas ideias e pretensões humanas de supervalorizar os poderes temporal e religioso que tiranizam povos e deixam rastros de miséria, colocando milhares de pessoas em situação subhumana. Fernandes Grenzer, Evangelho segundo São Marcos. E eu vou parar aqui, gente, porque nós já estamos com quase 30 minutos, né? Eu vou colocar aqui, que a gente parou aqui em 9 de janeiro. Peraí. Porque senão não vamos conseguir fazer tudo aqui. E eu sigo a partir daqui no próximo Paz e Bem com vocês. Então, toda essa parte histórica serve para a gente pensar um pouco mais no quanto essas questões vêm e voltam ao longo do tempo. Que nossa semana possa realmente ser de paz e bem, aqui em orações por aqueles que estão na rua lutando contra essa serpente que é o fascismo. E a programação do canal segue normal. Um beijo grande, muito obrigada, querida comunidade. É sempre com muita alegria, emoção e talvez hoje me pedindo desculpas por estar com um pouco mais de dureza no meu coração, por toda a preocupação que esse momento me dá, mas, e acho que a todos nós que estamos aqui inseridos, mas sempre confiantes nesse Mestre Jesus, que tanto nos ampara, nos acolhe, nos ilumina. Um beijo grande, gente. Paz e bem. Até a semana que vem.